Bom dia, quarto ano! Vamos dar início à nossa aula de ensino religioso de hoje e nós vamos falar sobre o cristianismo. Nós já estudamos um pouquinho do judaísmo e já vimos lá a história dos hebreus. Nós já vimos como esse povo ele se estabeleceu, como o povo hebreu ele construiu a religião judaica, e agora nós vamos ver outro ramo, ou seja, mais uma partezinha de ensino religioso relacionado aí às crenças, ou seja, ao que os judeus acreditam. Vamos lá, turminha? Turminha, o que é interessante para vocês saberem é que o cristianismo ele tem cerca de 2,1 milhões de adeptos, bilhões, né? Ou seja, são muitas pessoas que seguem essa religião no mundo todo. É por isso que o cristianismo, vou destacar para vocês, é por isso que o cristianismo é considerado a maior religião do mundo, sendo predominante, ou seja, tendo maior número de fiéis na Europa, na América e na Oceania. A religião ela iniciou como? Vamos lá conhecer. Inicialmente, nós tínhamos aí a figura de Jesus Cristo. Jesus foi considerado o Cristo e Salvador da humanidade. Ou seja, Jesus foi considerado pelos cristãos o Filho de Deus. O cristianismo é uma religião que tem fundamento lá na família de Abraão, que foi um homem descrito na Bíblia. Vocês lembram que os judeus eles se dividiram no reino de Judá e no reino de Israel? Pronto. Essas duas descendências, como se fossem filhos, né? Partiram aí de Abraão, um homem ao qual Deus amou muito, e tinha muita intimidade com o Senhor. Então, os cristãos, eles acreditam aí, eles creem que Jesus foi o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. Tá certo, turminha? Vamos lá. Como bem destaquei aqui para vocês. Jesus é considerado pelos cristãos o Filho de Deus e ele teria sido enviado para salvar toda a humanidade. Jesus Cristo ele nasceu em Belém, lá na Judéia, antiga Palestina, tá certo? Seus ensinamentos eles eram sobre, aí coloquei aqui um destaque para vocês com os pontos. Jesus ele ensinou sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo, e a sua vida ela passou a ser um exemplo a ser seguido. Então, como ele tinha esses ensinamentos de viver bem, de respeitar o próximo, de amar o próximo, muitas pessoas começaram a seguir Jesus. E Jesus morava ali, próximo ao Império Romano, né? Ao que seria constituído posteriormente o Império Romano. E o governo, ele meio que ficou amedrontado com as crenças que Jesus passava. E as pessoas passaram a seguir muito Jesus e muitas pessoas passaram a gostar dos ensinamentos de Jesus. Então, aos 33 anos, Jesus foi crucificado. Aí, para os cristãos, que é quem acredita em Jesus, ele foi ressuscitado no terceiro dia, como Deus prometeu aí na Bíblia. Vamos lá? Por que os seguidores de Jesus são chamados aí de cristãos? Turminha, existia uma promessa lá no Antigo Testamento de que Jesus ia mandar um Cristo, o Salvador. E essa promessa teria sido cumprida através da vida de Jesus. É por isso que os seguidores de Jesus se chamam aí, são chamados até hoje de cristãos, tá? O livro sagrado deles, eles estudam pelo livro que teria sido escrito por Deus, é a Bíblia. Vocês já também ouviram lá no conteúdo dos judeus. E essa Bíblia ela é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Vocês lembram que a Bíblia dos judeus é a Torá, e a Torá só é composta pelo Antigo Testamento, eles não acreditam no Novo. Ou seja, os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus.
É por isso que a religião cristã é separada da religião judaica, tá certo, turminha? Então, na Bíblia dos cristãos, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Pro, o que conta o Primeiro Testamento? Bora lá, que é o Antigo. O Antigo Testamento conta a história da criação do mundo, turminha. Conta também sobre as leis que Deus trouxe, as tradições e entre outros. E o Novo Testamento, que os cristãos também acreditam, ela conta a vida de Jesus. Ele conta a história de Jesus, a trajetória do nascimento até a morte de Jesus e até também a ressurreição de Jesus. Ou seja, lembrando que os cristãos acreditam que Jesus não está mais morto. Jesus ressuscitou e foi aí para o céu encontrar o seu Pai, que é Deus. Tá certo, turminha? Então, essas são algumas crenças do cristianismo. O cristianismo, turminha, ele se dividiu em três religiões, podemos dizer. Não que três religiões, mas três doutrinas, como se fossem três igrejas diferentes. E essas doutrinas, elas são a doutrina do protestantismo. O que é uma doutrina? Você sabe, turminha? Doutrina é ensinamento, é no que você acredita ali. São regras que a igreja estipulou. Então, nós temos o protestantismo, o catolicismo e a igreja ortodoxa. Elas têm alguns costumes diferentes, ou seja, tem algumas práticas também diferentes. Porém, vocês têm que lembrar que elas têm algumas coisas em comuns para ser considerada uma religião cristã. Elas creem, primeiro, todas as três, elas vão acreditar que Deus existe, que existe um Deus que criou todo o universo. Elas também acreditam em Jesus como um elemento central da religião. Ou seja, elas acreditam que Jesus é sim o Salvador da humanidade e que ele é o Filho de Deus. Tranquilo, turminha? E aqui trouxe aqui algumas curiosidades relacionadas ao cristianismo, como ele cresceu tanto. Vocês lembram que lá no início da aula nós falamos que o cristianismo ele é a maior religião do mundo, ou seja, é a religião que tem mais adeptos, que as pessoas mais seguem, mais acreditam. O cristianismo ele se espalhou muito por 3 partes do mundo. Que partes são essas, turmas, segundo esse textinho? Ásia, Europa e também África, tá certo? Então a religião ela cresceu tanto, que mesmo na época lá do imperador, da mesma Roma que acabou aí, da mesma região que acabou crucificando Jesus, ela cresceu tanto que o imperador Constantino, esse rapaz aqui, ele permitiu, ele liberou, concedeu que os cristãos cultuassem ao seu Deus. E aí depois a religião cristã foi considerada a religião oficial do Império Romano. Até hoje nós temos aí a Igreja Católica lá no centro, no Vaticano, como um elemento central da espiritualidade romana, ou seja, eles acreditam aí, são católicos até hoje, acreditam aí, se declaram cristãos, tá certo, turminha? Aqui foram algumas curiosidades. Nós vimos na aula de hoje a religião cristã, o cristianismo, lembrando aí, fazendo um resumão da aula toda, os cristãos, eles são o grupo mais populoso religioso que tem no mundo. A pessoa de Jesus é o Filho de Deus e é considerado aquele que vai salvar o mundo, que veio para salvar o mundo. O cristianismo ele se dividiu aí em 3 rumos, né? Protestantismo, catolicismo e igreja ortodoxa. E ele se espalhou grandemente aí por 3 continentes, né? Ásia, Europa e África. Tá certo, turminha? E esse rapaz aqui, Constantino, foi o primeiro que liberou os cultos lá em Roma. E mais tarde, essa religião acabou se tornando a oficial do Império Romano. Tranquilo, turminha, na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da aula. E aí eu vou enviar uma atividade para vocês realizarem.
E vocês, assim que concluírem, mandam para mim de volta, tá certo? Eu vou ficando por aqui, por hoje é só e tchau, tchau.